Você sabia que pode ser câncer? Pois é. E o assunto de hoje é retinoblastoma, o tumor ocular mais comum da infância e o que, inclusive, eu, Fernando Campos, apresentador desse podcast, tive aos 2 anos. O enfrentamento do câncer inspirou a minha família a fundar a Casa Durval Paiva, a idealizadora desse podcast. E hoje nós vamos conversar com o Dr. Luiz Augusto, oftalmologista, para trazer esclarecimento acerca do retinoblastoma. Para começar o nosso episódio, eu quero agradecer ao Senai, nosso parceiro, que nos fornece esse espaço maravilhoso e nos permite que a gente faça esse bate-papo de uma forma tão tranquila, descomplicada, para que cada vez mais a gente chegue a mais pessoas e salve a vida de mais crianças. Então vamos bater papo. Doutor Luiz, você é oftalmo, já estou vendo que eu vou ter uma consulta hoje aqui, mas quero deixar você à vontade para se apresentar para a gente. Seja bem-vindo ao nosso Pode Ser Câncer. Olá, Fernando. Olá a todos os ouvintes. Eu sou o Dr. Luiz Augusto, sou médico oftalmologista, especialista em catarata e retina, né? Faço parte do time de colaboradores do Hospital de Olhos de Parnamirim e da Clínica de Olhos Santa Beatriz, em Petrópolis. Maravilha, doutor Luiz. Hoje o nosso assunto é retinoblastoma, o tumor ocular mais comum da infância. Mas explica pra gente o que ele é de fato. Fernando, o retinoblastoma é um tumor maligno, né? É o tumor maligno mais comum na criança. Geralmente acomete as crianças até os 5 anos. É um tumor que acomete uma parte do olho chamado retina, por isso o seu nome, retinoblastoma. A retina é um tecido que é responsável pela nossa visão. É ele que pega a imagem e leva para o cérebro através do nervo óptico. Certo, doutor Luiz. Agora, quais são os principais sinais e sintomas do retinoblastoma? O retinoblastoma, ele pode aparecer de diversas maneiras. Ele pode vir, um dos principais é a leucocoria. O que é leucocoria? É o reflexo branco do olho. E antigamente, acho que não é do seu tempo, quando tinha aquelas máquinas fotográficas, não como hoje, aquelas máquinas com aqueles flashes, muitas vezes... É do meu tempo, sim. É do meu tempo. Inclusive, eu tive retinoblastoma e eu tenho a minha foto revelada até hoje com a manchinha branca, né? Sério? Tenho. Então, assim, é uma forma, um dos sintomas mais comuns é essa leucocoria, né? Que a gente, muitas vezes, quando tira essa foto, fica aquele reflexo vermelho. Quando a gente tem retinoblastoma, esse reflexo fica branco. Então, o olho saudável é o olho vermelho. Exatamente. Porque é o reflexo da retina saudável, né? E quando ele fica branco, é porque ele tem uma patologia. Alguma coisa está errada. Aí precisa examinar. Às vezes pode ser retinoblastoma. Certo. Outros sintomas que a gente pode citar é o estrabismo, né? Um olhinho entrando, então. Um olhinho entrando ou saindo, né? Muitas vezes a mãe deixa para lá, acha que não é nada, mas pode ser um sintoma de retinoblastoma. Olho vermelho, baixa de visão. A baixa de visão é muito difícil a gente avaliar porque é uma criança, né? Uma criança muitas vezes não verbal. E não vai dizer, mamãe, eu não estou conseguindo enxergar pelo meu olho esquerdo. Ela não vai conseguir falar. Mas muitas vezes, pelo jeito que ela olha, mas colocando o rosto de lado. Virando a cabeça completamente, né? Perfeitamente. Isso aí são sintomas que a gente pode desconfiar do retinoblastoma. Esse exame, né, amador da fotografia com flash é um indício, mas de fato, como é que a gente faz o exame para chegar ao diagnóstico de fato? Boa pergunta, Fernando. Veja, o principal exame que a gente tem que ter em mente é aquele exame que é o teste do olhinho, que é um exame que todo bebê deveria fazer. Ainda na maternidade. Ainda na maternidade. Nas primeiras horas de vida, no primeiro ou no segundo dia de vida. É um teste simples, rápido, e a gente testa o reflexo. A questão da leucocoria, se tiver uma diferença de um olho para outro, liga o sinal de alerta e encaminha ao médico oftalmologista especialista.
Pois bem, depois que está com o médico oftalmologista, existem os exames que a gente faz para diagnosticar. O principal deles é o mapeamento de retina. A gente dilata a pupila da criança e examina e vê diretamente. Além disso, tem outros exames, como a tomografia, a ressonância, que vai auxiliar no diagnóstico. E quais são as causas do retinoblastoma? Existe alguma relação genética? Sim, existem dois tipos de retinoblastoma. O retinoblastoma hereditário, que é cerca de 40%, e o esporádico, que é cerca de 60%. O retinoblastoma hereditário é aquele que passa do pai para o filho. É aquele que tem a mutação genética no gene RB1. Então, e geralmente esses pacientes que têm o retinoblastoma hereditário, ele é bilateral. Já o retinoblastoma esporádico, que aproximadamente 60% dos casos, geralmente é unilateral. E quando é genético, né, doutor? Eu estou trazendo essa informação porque, como um sobrevivente do retinoblastoma, eu termino tendo algum conhecimento, mas quando ele é genético, ele pode pular gerações, certo? Exatamente. Por isso, é muito importante que pessoas que tiveram retinoblastoma, por exemplo, façam o perfil genético. Para quê? Para que saber se, primeiro, realmente é hereditário, é uma mutação genética, para saber se seus filhos ou seus irmãos futuros possam também apresentar o retinoblastoma, não é verdade? Então, se a gente tiver um rastreio e ver que há essa possibilidade, provavelmente o cuidado e o rastreio e a pesquisa da doença vai ser mais rigorosa. E esse rastreio, doutor, ele é acessível hoje em dia? É fácil de se fazer? E se sim, como se faz? Não é tão fácil, Fernando, mas o Sistema Único de Saúde, nosso SUS, oferece. Então, mas já é protocolo. Pessoas que têm retinoblastoma já são encaminhadas pelo próprio médico para fazer esse perfil genético. E como ele se dá? Sangue, exame de sangue. Você faz um exame de sangue e você consegue, hoje em dia, envia essa amostra para laboratórios específicos e eles vão te dar o perfil, a mutação genética, definindo se é um retinoblastoma hereditário ou não. Diante disso, o que é que a gente pode ou precisa mudar ou entender para a nossa vida? Eu acho que o mais importante, em se tratando de retinoblastoma, é que as pessoas têm que ter a consciência da importância, primeiramente, do teste do olhinho, né? Isso não precisa ser médico, não precisa ser enfermeiro, acho que todos nós. Muitas vezes, por lei, era para ser feito o teste do olhinho na maternidade, mas muitas vezes, como sabemos, Sim. muitas vezes não fazem. Então, se não fizerem na maternidade, mãe, pai, procura um oftalmologista para fazer o exame. Não custa nada, vai lá, garante que teu filho está bem, que muito provavelmente vai estar, né? Mas a gente tem que sempre prevenir. A prevenção, em tudo na medicina, a prevenção é muito melhor do que você tratar. Com certeza. Então, Com certeza. é importante ter essa consciência. Além disso, alertar sobre os sintomas, sobre a questão da leucocoria, desse reflexo branco, do estrabismo, criança que está com o olho vermelho, uma dor no olho, sempre virando o rosto para enxergar. Essas crianças, elas precisam passar por uma avaliação Observação. oftalmológica. Com certeza. Mas, doutor, na verdade, eu perguntei, por exemplo, a partir do momento que a gente tem o resultado do teste genético, o que é que a gente tem que adotar a partir disso daí? Entendi. Vamos lá. O teste genético, ele vai definir para a gente o perfil genético, ele ajuda as pessoas a terem uma noção se os seus filhos, um dia, ou seus irmãos, têm chance maior de ter a doença. Por exemplo, se uma criança tem o retinoblastoma, faz o perfil genético para confirmar se é hereditário ou não. Porque se não for hereditário, não tem problema. Ele não, provavelmente, seus filhos do futuro
não vai ter, ou não tem a chance aumentada de ter. Mas caso seja hereditário, os filhos dessa criança no futuro, ou possíveis irmãos, Tem chance. também têm chance de ter, e aí a gente muda, né, a gente procura com mais afim a patologia. E aí, na verdade, é só para que a gente consiga ter essa ciência e caso venha ter alguma criança nascendo, a gente consiga ter prevenção, né, o quanto antes, diagnosticar o quanto antes para que se consiga ter melhores resultados no tratamento. Mas, de modo a evitar, não há o que se fazer. Não há o que se fazer. Não. O retinoblastoma a gente não tem como evitar, mas a gente tem como prevenir, ou como é que eu vou dizer? Você tem como diagnosticar precocemente. O segredo do retinoblastoma é diagnosticar o mais rápido possível. Quanto mais rápido for feito o diagnóstico, melhor é o tratamento. Mais chances de cura e de cura sem sequela, né? Exatamente. Muitas vezes a gente não. Muitos pacientes com retinoblastoma continuam com sua visão, outros não. Depende do estágio que está a doença. Maravilha, doutor. E quais são os tratamentos, né? Beleza. Desconfiei, levei para o hospital, fiz os exames necessários, diagnostiquei. E aí? Pois bem, vamos lá. Começamos aqui, diagnóstico de retinoblastoma. E agora, o que fazer? O primeiro passo, o médico oftalmologista ele vai fazer o estadiamento, ele vai classificar em que estágio está aquele retinoblastoma. Dependendo do estágio, é que vai definir o tratamento. Isso aí quer dizer, tipo, vai entender aonde ele está. Se ele está só no olho, se ele já se espalhou. Também. O tamanho dele, se ele já está cometendo a visão, se não está. A gente costuma dizer o seguinte: quando tem o diagnóstico realizado de retinoblastoma, a nossa primeira função, a nossa primeira responsabilidade é salvar a vida da criança. Nossa primeira preocupação é essa. A segunda preocupação é salvar o olho da criança. Manter o olho. E a terceira preocupação, manter a visão. Ah, tá. Porque, inclusive, o olho ele pode permanecer sem a visão. Tá. Exatamente. Tá. Muitas vezes a gente consegue o tratamento, a criança mantém o olho, mas perde a visão. Que aí evita de passar justamente pela enucleação, próteses oculares, enfim. Exatamente. Todo esse transtorno. Então, a gente é uma escadinha, né? A gente primeiro pensa na vida, depois no olho e depois na visão. Lógico que isso é tudo feito ao mesmo tempo, né? Concomitantemente. Existem diversos tipos de tratamento, entre eles, como você já falou, a enucleação, que é a retirada do globo ocular realmente, mas existe tratamento como radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, até terapia laser, né? Então, existem diversas armas que a gente pode usar para o retinoblastoma. No caso do retinoblastoma, doutor, muitas coisas novas surgiram, certo? Porque há 30 anos, quando eu enfrentei o retinoblastoma, o tratamento que eu tive foi a quimioterapia e a radioterapia. Isso. A radioterapia é bem agressiva, a quimioterapia também, enfim. Deixa eu reformular essa pergunta. Doutor, no caso do retinoblastoma, alguns tratamentos novos surgiram, certo? Ou a medicina tem avançado bastante. Porque há 30 anos, quando eu enfrentei o retinoblastoma, o que se falava era quimioterapia e radioterapia. Exato. Veja, a medicina evoluiu muito nesses últimos 30 anos, né? Para você ter ideia, existe uma quimioterapia que a gente vai lá no vasozinho e faz bem localizado, para, digamos assim, matar só o tumorzinho ali. Por isso que, às vezes, a gente consegue até manter o olho da criança. Muitas vezes não consegue manter a visão, dependendo do local que está o retinoblastoma, né? Dependendo do tamanho que está esse retinoblastoma. Vai variar muito. Por isso a importância do diagnóstico precoce. Se
é diagnosticado ele pequenininho, uma lesão mais periférica. Então, a gente consegue, muitas vezes, até salvar a visão da criança. Maravilha. Agora, quando é que se faz necessário, de fato, a enucleação? Ok, entendemos que precisamos tirar, não tem mais o que fazer, vamos ter que tirar. Quando é que chega nesse estágio? Vamos lá, chegamos na decisão de enuclear, que é a retirada do globo ocular. Muitas vezes, quando tem a principal indicação de fazer a enucleação é quando há uma chance grande desse câncer, desse tumor se espalhar pelo corpo, né? Causando uma metástase. Então, como eu falei, a nossa primeira responsabilidade, a nossa primeira função é salvar a vida da criança. Então, se esse retinoblastoma tiver um alto risco de metástase, é indicado de fazer a enucleação, que é a retirada do globo ocular. Por exemplo, um retinoblastoma muito grande, um retinoblastoma que já está se espalhando pela órbita. Então, nesses casos, é preferível a remoção do globo ocular. Certo. Quando temos câncer, por mais que estejamos curados, isso permanece com a gente em diversos aspectos. Eu sou sobrevivente do câncer infantil, estou curado, mas isso se reflete hoje nos meus hábitos, nas escolhas que eu tenho, nos cuidados que eu tenho que ter, se reflete inclusive na minha face, no meu rosto, em quem eu sou. E nós temos que estar sempre alerta, sempre em prontidão, sempre prestando atenção ao nosso corpo. Isso é de fundamental importância. Inclusive, até para descontrair aqui o nosso bate-papo, uma vez um amigo meu que estava começando a estudar medicina, ele falou: eu acho que eu vou ser oftalmo, porque como o Fernando tirou o olho, ele não vai nunca querer me procurar para me aperrear para eu ter que atender ele. Eu fiz: rapaz, aí é que você se engana, porque eu vou direto ao oftalmologista. Então, quais são os cuidados que uma pessoa que retirou os globos oculares, que usa próteses oculares, tem que ter? Pessoas que tiveram que tirar o globo ocular e usam prótese ocular, tem que tomar alguns cuidados com a órbita, né? Porque assim, não tem mais o olho, mas tem aquele tecido periocular que a gente chama, né? As pálpebras, todo o tecido que envolve o olho. Então a gente precisa sempre estar indo ao oftalmologista para evitar infecções, para poder acompanhar essa pessoa. Que quando o senhor fala a órbita, toda a cavidade, né? A conjuntiva aqui. Conjuntiva, exatamente. É toda a cavidade onde fica o olho, né? Porque a gente tirou o olho, mas a cavidade está lá com os seus tecidos. Então, a gente precisa cuidar dele ainda. Inclusive, doutor, uma pessoa como eu pode ter conjuntivite? Pode sim. A conjuntiva está aqui, né? A conjuntiva está aí. Rapaz, eu pensava que eu estava livre de conjuntivite, sabia? Ah, meu Deus. Você não vai ficar livre, não. Dessa eu não escapei. Doutor, e quanto tempo dura um tratamento de retinoblastoma em média? Não, depende muito de cada caso, muito. Mas uma criança que teve retinoblastoma, logicamente que vai permanecer por muitos anos, até sua fase adulta, sendo acompanhado, fazendo exames periódicos, né? Exames periódicos. Como eu falei, é sempre melhor a prevenção. Com certeza. Eu, depois da minha cura, né, eu continuei acompanhando, primeiro de 6 em 6 meses, depois de ano em ano, fazendo ressonância, fazendo tomografia, simplografia. Exatamente. Eu odiava tudo isso. Mas sempre entendi, meus pais sempre conversaram comigo, né, eu era criança, Sim. Então eles sempre conversaram comigo o quanto isso era importante, necessário para que eu permanecesse saudável, né? Sim, sim, sim. Quando a gente fala em tumor em criança, é sempre muito difícil, né? É sempre muito delicado. Tem toda a questão familiar, dos pais, da mãe.
tem a questão da criança não estar entendendo nada, ela não entende nada. Então, assim, é um desafio. E eu tenho certeza, Fernando, que sua família e você passou por esse desafio, ainda passa até hoje. Sim. Mas eu tenho certeza, e você é uma pessoa que me inspira muito. E eu acho muito bacana. E a gente precisa fazer isso mesmo, divulgar, para que as pessoas entendam realmente o que é o retinoblastoma. Poxa, muitíssimo obrigado por suas palavras. E é isso, com certeza. O câncer, né? A gente precisa conscientizar, até mesmo para que as pessoas levem suas crianças o quanto antes para o médico. Exatamente. A gente vê que uma das dificuldades do nosso Brasil é o acesso à saúde. É muito difícil. Tem pessoas que não têm condições financeiras. Às vezes o SUS, ali, a cidadezinha, lá no interior, não tem aquele... Interior do Nordeste, lá no interior do Norte. Exatamente. Às vezes tem muita dificuldade de acesso à saúde. É importante que cada mãe, cada pai tenha esse cuidado com seu filho. Assim que nascer, pelo menos leva lá no testolinho, faz o testolinho, isso aí já é um avanço muito grande. E também é importante, né, doutor, a gente falar da frequência da ida ao oftalmo, da criança. Exato. Fez o teste do olhinho lá na maternidade, tá ótimo, vamos embora viver. Não dá para ser assim, né? Não dá para ser assim, porque às vezes lá no teste do olhinho realmente deu normal, mas daqui a pouco aparece. Então, a gente recomenda que após o teste do olhinho, você repita uma consulta oftalmológica com 6 meses de vida, né? Procura um oftalmologista. Ah, meu filho não tem nada, doutor. Sim, vai lá no seu oftalmologista para ele dar uma olhada, para ver se está tudo bem. Está tudo bem, pronto, beleza. Beleza. Show de bola. Daqui a um ano a gente se vê de novo e fica fazendo uma vez por ano. Imagina se aparece alguma coisa, né? Então, é melhor a gente prevenir. Inclusive, doutor, a gente está falando aqui de câncer infantil e da saúde da criança, mas eu percebo nas minhas andanças por aí que quando as pessoas vêm falar comigo, elas realmente sempre trazem o ponto de que não tinham o costume de ir ao oftalmologista. E é muito importante que essa cultura que o senhor trouxe aí de vamos levar a criança uma vez por ano, 6 em 6 meses, depois uma vez por ano, se perdure para a vida adulta. Exatamente. É por outros motivos, não necessariamente câncer, né? Mas a gente precisa cuidar da saúde do olho. Exatamente. Veja, muitas vezes a pessoa fala assim, eu nunca usei óculos, não preciso, eu enxergo tudo, não vou para o oftalmologista. É muito comum de encontrar isso. Essa semana mesmo eu atendi lá na Clínica Santa Beatriz uma senhora de 55 anos de idade que nunca tinha ido no oftalmologista. Impressionante, né? Impressionante. Ela disse que não tinha. Quando eu fui avaliá-la, eu vi que existia na sua retina sinais de retinopatia diabética. Porque ela não sente nada. Mas toda doença, ela começa devagarzinho, e quando você vai sentir, ela já está bem avançada. Isso é uma curiosidade realmente das pessoas, da sociedade, para com o olho, porque esperam ter algum incômodo para buscar o médico, né? Não faz uma coisa porque, sei lá, uma outra área, nariz e garganta, se bobear, todo mês o pessoal vai para nariz entupir um pouquinho, opa! É verdade. Mas enfim, é necessário todo o cuidado da gente com todo o nosso corpo, né? Exatamente, é por aí. Doutor, estamos chegando ao fim aqui do nosso bate-papo. Quero agradecer demais essa conversa. Falar sobre retinoblastoma é sempre muito significativo para mim. Em nome da Casa do Valpaiva, quero lhe agradecer também e deixar um espaço aqui para que o senhor faça as suas considerações finais. Fernando, eu que agradeço. Sempre tive o sonho de conhecê-lo pessoalmente. Foi um prazer. Nas redes sociais. Já tive na Casa do Valpaiva. E acho lindo o trabalho que vocês fazem ali naquela casa, aquilo ali. Gente, aquilo ali é coisa de Deus. É coisa maravilhosa. E você continua assim, cara. Essa pessoa para cima, inspiradora. Você é uma das poucas pessoas
inspiradoras que o nosso país tem. Eita! O Brasil precisa de mais Fernandos Campos. Oxi, doutor Luiz, agora fiquei até sem jeito para terminar esse programa, esse podcast. E é de coração, é verdade de verdade. E eu recebo de coração também. Muitíssimo obrigado por seu conhecimento e essa conversa tão elucidativa. Muito obrigado e sempre que precisar, estou à disposição. Maravilha! Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, eu adorei. E sejam sempre bem-vindos ao nosso Pode Ser Câncer. Aqui a gente está sempre trazendo informações, esclarecendo de forma tranquila, descomplicada. Peço a vocês que nos ajudem, compartilhem esse episódio para que cada vez mais a gente consiga salvar a vida de crianças e adolescentes por aí. Lembrando que o câncer é a doença que mais mata crianças e adolescentes no nosso país. Então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, compartilha, siga a Casa do Valpaiva nas redes sociais. Se quiser me seguir também, fique à vontade. E quero agradecer ao Senai, que nos concede esse espaço maravilhoso para que a gente faça esse bate-papo e nos ajude a difundir cada vez mais a informação do câncer infanto-juvenil. Todo dia 30 estamos aqui com um novo episódio e eu espero você.